Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E para nós que estamos aqui reunidos e vocês que se encontram nos acompanhando através dessa transmissão, quero iniciar esse momento da partilha da palavra, voltando para nós o refrão do Salmo. Viu? Espero, nós cantamos, a salmista cantou, e espero que vocês guardem no coração, E agora rezaremos lembrando desse refrão. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Vamos dizer juntos, vamos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Espero que guarde. O ideal era que, se pudéssemos, nós tivéssemos, ao menos com essas leituras atualizadas para a gente, ou talvez em casa ler, Mas ao menos uma coisa ou outra é bom a gente guardar, E coloco assim como meditação esse refrão do Salmo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Inicio assim, relembrando para nós que mistério a gente celebra, visto que nós celebramos o mistério redentor, mostrando para nós essa bondade de Deus, Esse Deus que é bondoso para conosco, esse Deus que é justo, esse Deus que é misericórdia e compaixão em nossa vida, Ele é bondade para sempre, E esta obra completada, E esta obra, completar em mim a obra começada. E esta obra é a obra da salvação. Deus na cruz, o Senhor Jesus na cruz, Ele nos deu a salvação. E é esse mistério que a gente contempla, celebrando a Santa Missa. Esse mistério redentor, a história de nossa vida, que ela é contada já desde antes, Não é a partir de agora porque eu nasci, Mas a nossa história de fé, a nossa história de Deus, a nossa história que caminhamos para o céu, ela já vem desde outrora, E celebrando a Santa Missa, a gente vive, esse mistério como que no hoje da nossa vida, A história de nossa salvação, de nosso Senhor, que enviou o seu Filho, que nos liberta, que dá sentido à nossa caminhada, que nos fortalece, do nosso bom Deus que enviou o seu Filho, e seu Filho para nos salvar. Gosto muito do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho para nos salvar, E é esse mistério que a gente contempla, Então, por isso alimentemos esta fé, Vivamos essa realidade na igreja, para que nós possamos alimentar na nossa vida, na nossa caminhada, pois sabemos, que esse Deus sempre está nos chamando e nos espera com paciência que nosso coração se volte, se converta para Ele, Então, é esse mistério que assim nós celebramos, E celebrando esta missa, nesse horário, É a primeira vez que celebro aqui na comunidade, ela transmitida, é necessário também que eu me apresente, Mas também falando o motivo pelo qual eu estou aqui. O Padre André, o pároco desta comunidade, vigário episcopal, Ele, então, está ajudando lá na comunidade do Barro Vermelho, E a demanda, o serviço ficou grande, A demanda, para um ou dois, um pouquinho fica puxado. E eu vim aqui também para colaborar aqui também na comunidade, tá bom? Assim fica tudo esclarecidinho, Porque eu estou aqui, Para aclarear as coisas, Estamos assim colaborando na igreja, aqui na comunidade, junto com o Padre André, junto com o Padre Tiago, E eu sou o Padre Jadilson, Padre Jadilson. Estava ali na comunidade do Gradim, junto ali com o Padre Cláudio, E a gente hoje está aqui ajudando a comunidade. Então, nesses esclarecimentos, a gente lembra também que o mês de agosto é o mês que a gente lembra para nós, que é o mês das vocações, Que lembra que nós temos uma vocação, E vocação, ela vem do latim,
do verbo vocare, que quer dizer chamar. Então, vocação é o chamado de Deus. O princípio de toda vocação é essa. Deus nos chama a vivermos essa intimidade com Ele. Deus nos chama a estarmos cada vez mais, buscando os valores dele em nossa vida. E tudo isso, porque Deus que nos criou, e pelo santo batismo recebemos essa consagração. Todos consagrados ao Senhor, E a gente hoje também quer rezar assim pelos leigos, E os leigos quem são? São todos aqueles, que pela consagração do santo batismo não vive uma consagração específica. Como assim, padre? Por exemplo, eu sou padre, recebi a ordem, é específico de mim, não é de todos, E então os demais, os casais, os jovens, os adultos que não têm uma consagração específica, como o religioso, como o padre, que recebeu uma ordem. Então, esses demais são os leigos, como todos nós, todos vocês e todos nós que fazemos parte desse corpo da igreja, para ajudarmos na evangelização, nesse testemunho do Senhor Jesus em nossa caminhada, E a gente então, todos nós fazemos parte desse corpo. Aliás, gosto de lembrar que a igreja é um grande jardim, Se eu não me engano, é Santo Afonso Maria de Ligório, que lembra isso para a gente, Ele tem essa ideia na cabeça. A igreja é um grande jardim, que nós juntos, cada florzinha faz a igreja ser bela, que tem sua fonte no Senhor Jesus. Então, mês das vocações, E a gente lembrar, que todos nós somos chamados a viver nessa confiança, buscar cada vez mais a vontade de Deus em nossa vida, E essa vontade de Deus que nós também contemplamos ali através dos textos sagrados, a palavra de Deus. Hoje, 21º domingo do tempo comum. Olha, 21 semanas do tempo comum já se passaram. São no total de 33 ou 34, E o tempo comum, hoje que vivemos essa 21ª semana, a liturgia nos chama a atenção, como sempre. A palavra de Deus sempre vai nos exortar. Porque ali é Deus que se revela através dos textos sagrados. É Deus que fala conosco, é Deus que nos ilumina. É ali que conhecemos Deus. Deus se mostra para nós através da palavra, E mostra para nós também esse caminho que devemos seguir. Aliás, João 14,6, nosso Senhor Jesus Cristo já fala para a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a... Opa, o pessoal não sabe não, Eu sou o caminho, a verdade e a... Isso, o caminho, a verdade e a vida. O único caminho que conduz para o céu, para Deus, para o Pai, é o Senhor Jesus. Ele fala isso comigo, E a gente deixar-se moldar assim, por essa palavra, para que nesse mundo marcado por suas dificuldades, tantas situações, a gente saiba viver esse olhar desse Senhor Jesus. Ele que é verdade, Ele é vida, Ele é justiça, Ele é vida, Ele valoriza a vida. Ele sempre vai ser a favor da vida, E, ouvindo os textos sagrados, hoje de modo especial, nesse texto do Evangelho, nesses textos contemplam duas coisas importantes na nossa vida de fé, na nossa vida de cristão, que faz parte da nossa vida. Como que fundamentos ali, faz parte da estrutura cristã. O quê? Duas coisas que nos chamam a reflexão. Primeiro, olha, como vocês ouviram o texto do Evangelho, nosso Senhor pergunta o que dizem, E a gente tem que estar preparado. O que é que dizem quem sou eu aí fora? E depois pergunta na igreja, pergunta para os discípulos. Para você, quem sou eu? Olha, a primeira coisa que nós devemos ter consciência. Quem é o Senhor Jesus em nossa vida? Quem é o Senhor Jesus? E a igreja responde. Digo a igreja porque São Pedro
ele é o primeiro Papa. E ele respondeu em nome dos discípulos, em nome da igreja. Né? Ele respondeu. Ali é colocado, né, na história da igreja, a figura do primeiro Papa, aquele que é escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo, né, para ser aquele que nos chama à unidade, né, que vai zelar pela essa unidade, por esse coração da igreja que tem sua unidade em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E ali o apóstolo Pedro, então, apresenta para nós, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, para nós, quem é o Senhor Jesus? Ele é o ungido de Deus, né? Ele é aquele que veio ao mundo para iluminar-nos na caminhada, dar-nos sentido, a salvação. Ele que na cruz, né, mostrou tanto amor que Ele tem por nós, o Senhor Jesus, né? Então, olha, a primeira coisinha é essa, que devemos colocar para nós. A igreja só existe por causa do Senhor Jesus. E nós devemos ter para nós, né, quem é Ele? E é esse Senhor que a gente contemplava no Salmo, então, no refrão, que nós rezávamos: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Se nós, ao falarmos de Deus, né, a gente também reza que nas coisas criadas a gente contempla Deus, no homem, no ser humano criado a gente contempla Deus, né? Em nosso Senhor Jesus Cristo nós vemos a imagem de Deus mesmo entre nós. E nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra viva que se fez carne, é o Filho do homem que se fez carne entre nós, é o rosto de Deus que se faz presente, né, em nossa humanidade, né? E é esse Senhor. E na figura do apóstolo Pedro, que responde para a igreja, que gera a unidade na igreja, gera essa unidade porque a igreja olha para quem? Olha, tem essa confiança nele. Olha quem é o Senhor Jesus. Olha o que Ele fez por nós, né? Então, o apóstolo Pedro é figura da igreja. Figura da igreja, que a missão da igreja é continuar testemunhando no mundo. Levar aos nossos corações essa presença do Senhor Jesus. Esse Senhor, então, né, que quer que no mundo a gente viva essa luz dEle. Converta nosso coração a Ele, para que a gente possa fazer nesse mundo melhor. Aliás, digo já desde já, né, nós já sabemos. Deus, quando criou, criou tudo bom. Deus, quando criou, criou tudo bom. E o mundo é bom, conforme a palavra que nós ouvimos. Que nosso Senhor criou tudo bom. Né? Assim, né, reza-se no livro do Gênesis, ali na criação. Né? E nós, à medida que buscamos essa luz de Deus, à medida que buscamos esses valores de Deus, né, buscamos viver esta palavra no nosso coração, é assim que nós também vamos viver melhor, vamos fazer esse mundo melhor, apesar dos problemas e das dificuldades, que elas devem ser motivações para olharmos mais para nosso Senhor e dizer: poxa, só em Deus mesmo a gente encontra força, a gente encontra refúgio, a gente sabe que é Ele que está dando a graça para que a gente possa viver melhor, só nele mesmo, né? E então, essas duas coisinhas, quem é o Senhor Jesus, né, e a igreja, nos chama a refletir, né? E a igreja, que podemos dizer, é o povo de Deus, somos nós que buscamos a esse Senhor que nos compreende, né, sabe de nossa fragilidade, mas sempre confia em nós, não desiste da gente, né? Que assim então, nós possamos assim, olhar essa palavra em nossa vida, e olhar, né, como contemplamos aqui nos textos sagrados, né, o texto do profeta Isaías, vem falando ali de uma situação de que tem um rei, e o rei confiou as chaves, né, a um administrador, o Sóbina, mas ele aí fugiu um pouquinho daquele cuidado, né? Fugiu. Então foi confiado a outro, a Eliacim, né? Filho de Eucias, né? Foi confiado as chaves daquele reino, né? Para Eliacim, né? Para quê? Para que ele cuidasse daquilo que foi confiado, né? Que ele cuidasse como um pai,
como um pai. Como um pai, né? Que um pai que cuida, como pai, pela palavra, é o pai que respeita, é o pai que ajuda, é o pai que quer dar o bem, é o pai que quer gerar o bem comum, né? Na família, né? No reino, quer gerar o bem comum. Fora disso, foi o que aconteceu com Sóbina, o administrador primeiro. Fora disso, então foge da função primeira, né, dessa autoridade, que é gerar o bem, né? Muitas vezes desvirtuou da função que era própria, né? E ali, né, a gente contempla, seja no texto do livro do profeta Isaías, como no texto do Evangelho, nós contemplamos que essa autoridade, seja ela qual for, a mais humilde, irmão, a mais humilde, presidente, prefeito, pai de família, alguém responsável que cuida de outras pessoas, seja a autoridade que for, a gente nota que essa autoridade é dada por Deus, porque toda autoridade, diante de qualquer situação, se ela conduz para o bem comum, para o bem da sociedade, tem a mão de Deus ali. Tem a mão de Deus. Como nós ouvimos, o texto do Evangelho, por exemplo, foi confiado ao apóstolo Pedro as chaves, para conduzir na sabedoria, para abrir os corações, para levar essa luz da graça de Deus. Digo, uma outra autoridade que muitas vezes foi confiada a todos nós e muitas vezes nós não notamos. Sabe qual autoridade? Deus nos confiou a vida, a vida. A vida, a minha vida. Deus confiou a vida a você, a sua vida. Ele confiou. Por quê? A vida é de Deus. Nossa vida é de Deus. A vida que eu vivo é de Deus. E Ele confiou para que a gente cuide dela. Olha, cuide com esse olhar, com essa misericórdia de Deus, né? Com essa palavra de Deus no coração. Então, o que eu quero dizer com isso? Que toda essa autoridade, que toda autoridade devemos olhar é para o bem, é para o bem, é para a vida. É para colaborar com essa justiça da bondade de Deus entre nós. Né? Toda autoridade. Mas a gente sabe, né? Não queremos ser inocentes, né? Infelizmente, caminhar da vida, né? Certas coisas acontecem que a gente não sabe dizer o porquê, né? Mas o mal do pecado, vamos dizer assim, né? Perde-se um pouquinho, né, esta noção. Né? Mas o Senhor está ensinando para nós hoje. Ele dá autoridade, Ele dá também as condições para você guiar, né, esse caminho. Né? E por isso, dizer, né, confiar nesse Senhor. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Peçamos a Ele que a gente possa, então, nesta caminhada, deixar-se levar por esta luz, por esta palavra. E que esta Santa Missa, que hoje nós aqui celebramos, né, seja para nós também, faça de nós também como que um fruto de uma experiência de vida e de fé. Como fez o apóstolo Paulo, que ali ele faz como que uma oração. A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Cabe para nós, né? Na verdade, tudo é de Deus, por Ele e para Ele. A Ele devemos render glória. Amém? Devemos render glória, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. E assim, peçamos a nosso Senhor, né? E essa oração, o apóstolo Paulo ali dirige, aquele que ele estava com aquela preocupação, que os seus, né? O seu povo, os judeus, não abriram o seu coração a essa palavra, a esse Messias, a esse Salvador. Que nós aqui possamos abrir o nosso coração a Ele. Pedirmos ao Espírito Santo, que seja Ele que nos ilumine, que nos fortaleça e que nos renove sempre nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.